Bom dia, né? Bom dia aos demais que chegaram depois. E 8 pessoas presentes na aula. Nós começamos a estudar o Banco Central, né? As atribuições do Banco Central. E hoje nós vamos terminar de ver o Banco Central e vamos ver a CVM. A gente vai ler, tem até um PDF lá na plataforma. E aí a gente vai estudar hoje sobre a CVM. Então, eu vou só colocar aqui o slide. Deixa eu passar aqui. Então, vamos só relembrar as atribuições do Banco Central que a gente viu na aula passada. Então, nós temos aí, entre as principais atribuições, emitir papel moeda e moeda metálica, receber os recolhimentos compulsórios. Na aula passada, a gente entendeu o que é esse recolhimento compulsório, né? O compulsório, um instrumento importantíssimo para impedir a questão da multiplicação monetária que os bancos conseguem fazer. Então, a gente viu, né, que esse recolhimento compulsório, quem realiza é o Banco Central, e quem determina a taxa do recolhimento compulsório é o CMN. Então, aquela porcentagem que as instituições financeiras têm que remeter ao Banco Central, aquela porcentagem que eu dei até o exemplo na aula passada de 40% de cada captação, que na realidade está muito próxima a isso, 40%, 50%, essa porcentagem quem determina é o Conselho Monetário Nacional, CMN, mas quem realmente recebe o recolhimento compulsório é o Banco Central. E aí eu expliquei também a questão das operações de redesconto e empréstimo a instituições financeiras. Operações de redesconto é quando as instituições financeiras, os bancos, estão com caixa negativo, e aí, para que ela não opere com caixa negativo, elas pedem dinheiro emprestado ao Banco Central, porque banco privado não, nenhum banco pode ter conta em outro banco. O banco tem conta no Banco Central. Então, se o banco está precisando de dinheiro, ele pede dinheiro ao Banco Central. No caso, através de uma conta, né, que é denominada reservas financeiras. Mas os bancos também, eles podem pedir dinheiro emprestado aos outros bancos através de títulos, né? Os bancos, assim como o governo ele lança títulos da dívida, os bancos eles lançam também títulos, né? Títulos de empréstimo. Esses títulos são chamados certificados. Deixa eu só habilitar aqui a caneta. Certificados. Eu sei que eu falei sobre isso na aula passada, mas como eu sei que vocês são esquecidos, aí eu estou falando novamente. Certificados de depósito bancário. Que é chamado também o CDI. Vocês vão vir muito, né? Daqui para frente, vocês vão me ouvir muito falar sobre o CDI. Por quê? Porque o CDI a gente vai ver que é uma taxa, né? Os bancos, eles para não fechar no vermelho, porque assim, termina o dia, aí o banco vai contabilizar, né? Todas as entradas e saídas, a movimentação daquele dia, e aí, para resguardar, o CMN, ele determina que o banco não pode atuar com caixa negativo, justamente para evitar, né, que a instituição financeira venha a falir, e justamente para evitar uma corrida bancária, né? Lembra lá da corrida bancária? Se um banco fale, provavelmente outros vão falir porque por conta do efeito manada, né? Que as pessoas vão começar a dizer, o banco está falindo, vamos tirar dinheiro do banco. E aí, se todo mundo começar a tirar dinheiro do banco, o banco fale, porque é, nenhum banco consegue sobreviver a uma corrida bancária. E aí, o que é o CDI?
os bancos eles ficam pedindo emprestar dinheiro uns aos outros. E aí, a taxa que é cobrada nesse empréstimo é chamada de CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Essa taxa ela está atrelada à taxa Selic. Hoje, geralmente é um pouquinho menor do que a taxa Selic, 1% menor que a taxa Selic. Hoje, a taxa CDI está de 1,91% ao ano. E aí, por que vai ser importante para a gente conhecer essa taxa de CDI? Porque a maioria dos títulos de renda fixa, quando a gente estiver estudando lá a parte de investimentos, que a gente for estudar lá os investimentos de renda fixa, que muitos deles vão render mais do que a poupança, né? Muitos deles estão atrelados a essa taxa CDI. A gente vai ver que existem títulos de renda fixa pré-fixados e pós-fixados. Né? Pré-fixados eles já têm uma taxa pré-fixada, ou seja, você já sabe quando é que ele vai render. Por exemplo, você tem um CDB que rende 5% ao ano, então você já sabe que ele vai render 5% ao ano no final daquele tempo de vigência daquele título, no final de vigência daquela aplicação, daquela capitalização. Só que existem títulos pós-fixados, por exemplo, um CDB que rende 115% do CDI. Então, esse 115% do CDI significa dizer que ele rende 115% de 1,91% ao ano. Ou seja, se como a taxa CDI ela está atrelada à taxa Selic, se a taxa Selic diminui, esse CDB vai render menos, porque a taxa CDI vai diminuir. Se a Selic aumentar, o CDI vai aumentar e, consequentemente, esse CDB vai também aumentar a rentabilidade dele. Então, esses títulos pós-fixados pode ser bom, pode ser ruim, né? Vai depender da oscilação da taxa Selic e, em consequência, da taxa CDI. Mas isso a gente vai ver depois, a gente vai entender como é que funcionam esses títulos depois. Inclusive, eu vou passar um exercício para vocês depois de investimentos. Vou pegar alguns investimentos de renda fixa e vou pedir para vocês calcularem a rentabilidade desses investimentos e vou pedir para que vocês me digam qual é o investimento que rende mais. Vou pegar exemplos reais, vou pegar de um banco de investimento, que eu não vou poder dizer, né? Mas eu digo para vocês, né? Mas não posso fazer propaganda de banco. Mas eu vou mostrar, vou pegar exemplos reais de um banco real, e aí eu vou mostrar investimentos desse banco, títulos de renda fixa, e aí vocês vão ter que me dizer aonde eu devo investir o dinheiro. Qual investimento é melhor? Qual investimento vai render mais dinheiro para a pessoa? Tá certo? Então, depois eu vou fazer esse exercício com vocês. Mas aí, só depois, né? A gente primeiro vai terminar esse slide, que eu tenho fé em Deus que a gente vai terminar ele. Mas aí a gente está caminhando devagar para que vocês possam entender. Então, a gente estava em primeiro as entidades supervisoras para depois entrar mais nessa parte mais prática do mercado financeiro. Tudo bem? Só continuando, né? Como é que eu posso dizer? É atribuição também do Banco Central efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais, né? A gente falou sobre isso, que a dívida, o governo, né, ele lança títulos da dívida pública. A gente também vai falar muito sobre isso, sobre Tesouro Selic, né? Eu já falei sobre isso. Tesouro Selic, Tesouro IPCA. São títulos da dívida pública, ou seja, são investimentos, tá certo? São investimentos que valem, rendem mais do que a poupança, então, super seguros de se investir. É só você abrir uma conta em uma corretora e investir nos títulos da dívida pública, e tudo isso quem opera é o Banco Central, né, através de corretores. E aí eles compram e vendem títulos
esses títulos, né, na dívida, e as corretoras intermediam isso com as pessoas físicas e jurídicas. Exercer o controle do crédito, e aí a gente falou sobre isso, né, a questão do crédito, isso vai muito da questão da taxa Selic. A gente teve momentos no nosso país, principalmente no primeiro e segundo mandatos do governo Lula, a gente teve uma expansão muito grande da política de crédito, justamente porque o que estava acontecendo naquele momento, né? A gente teve a crise de 2008, então estava tendo uma questão da recessão mundial, e aí o que foi que o governo Lula fez? Expandiu a questão do crédito. E isso, com a expansão do crédito, o que foi que aconteceu? Aumentou muito o volume de moeda. E aí o que foi que a Dilma fez? A Dilma pegou e freou logo quando ela entrou, no primeiro governo dela. Ela pegou e reduziu a questão do crédito, que foi até algo ruim, né, naquele momento, porque foi algo bom no início, porque aumentou, né, as pessoas conseguiram, né, por exemplo, se a gente falar aqui na nossa realidade, né? Os produtores rurais, né? Que logo naquela época, quando tinha chuva, né? Tinha água. Os produtores rurais, para poder plantar arroz, feijão, eles conseguiam crédito facilitado no Banco do Brasil, então eles conseguiam pedir empréstimo, né? Ao Banco do Brasil, e era bem fácil de conseguir empréstimo naquela época. Então, muita gente pedia empréstimo naquela época, o crédito estava fácil. Mas aí aconteceu que muitos produtores não pagaram e isso teve uma bolha, né, também. Aí teve também a questão do FIES, né, que o governo também, outro programa de crédito em que o governo criou, né, para expandir a questão do ensino superior no país, que também, né, já está mostrando uma grande inadimplência, né? Então, todas essas políticas de crédito, elas no início são boas, mas depois elas acabam que se tornam ruins, porque elas meio que inflam o sistema e fazem com que a moeda se torne mais desvalorizada, tá certo? E quem exerce essa política de crédito é o Banco Central. Então, é tudo um controle. Quando a economia ela está em recessão, quando a economia, a atividade ela está parada e a gente está com baixa inflação, então o que, que se faz? Aliás, quando você está com alta inflação, você aumenta a taxa Selic e aumenta a taxa de crédito, para que as pessoas, né, invistam, né, e tirem dinheiro do sistema financeiro. Quando você está atualmente, né, com a inflação baixa, o que, que se faz? Diminui a taxa Selic para que as pessoas não invistam, né, para que as pessoas realmente é, parem de guardar dinheiro, né, nas contas e realmente é, vão atuar na produção, né, vão gastar o dinheiro, porque, enfim, manter dinheiro investido hoje em poupança, em títulos de renda fixa, não rende praticamente nada. Então, esse controle do crédito, quem faz é o Banco Central, né? Através da questão da taxa Selic. E aí, quem controla isso é o Copom. Eu vou já falar mais sobre o Copom. Outro ponto muito importante é esse que diz que é autorizar, normatizar, fiscalizar e intervir nas instituições financeiras. Instituições financeiras a gente já viu, né? São os bancos, as corretoras. Então, para que uma instituição financeira venha a operar no Brasil, para que ela venha a ser banco, ela tem que ter autorização expressa do Banco Central para tudo que ela for fazer. Por exemplo, a gente tem o Nubank, né? Muitos de vocês pensavam que o Nubank era banco. Ainda o Nubank ainda não é banco, porque o banco ele ainda não atendeu às exigências do Banco Central para se tornar banco. Inclusive, eu até falei para vocês na aula passada que o Nubank comprou uma das principais corretoras de investimentos do país, né, a Easy Invest. E aí essa operação de compra, né, ainda não foi autorizada pelo Banco Central, né, está sendo autorizada.
Então, para ver qualquer compra, né, qualquer movimentação de instituições financeiras no país, quem autoriza é o Banco Central. Se o Banco Central não der aval, ele não funciona, tá certo? Inclusive, esse sistema novo né, que eu falei para vocês, o Pix, quem criou, né, quem está comandando tudo isso é o Banco Central, né? O Banco Central que está credenciando as instituições financeiras, é ele que vai operar todo esse sistema, né, de pagamentos. Vigiar e controlar o fluxo de capitais estrangeiros do país. Então, o Banco Central também comanda todo o fluxo de entradas e saídas de dinheiro estrangeiro dentro do país. O que é isso? É o Banco Central que tem salvaguarda de toda a moeda estrangeira que entra e que sai do país. Então, por exemplo, se você está precisando de dólares, né? Se você está precisando de dólar ou de outra moeda estrangeira, você vai num banco ou numa corretora, né? Ou você vai num banco ou você vai numa casa de câmbio. E aí você vai e, e vai pedir, né, para comprar dólar. E aí, quando você vai, aí o banco vai lhe perguntar quando é a sua data de viagem, porque se você vai comprar dólar é porque você vai viajar, né? Ninguém compra dólar para guardar dólar em casa, né? Então, se você vai comprar dólar é porque você vai viajar. E aí, o banco, a corretora, né, que vende o dólar, né, vai perguntar a data de sua viagem. Mas e ele vai só perguntar da sua viagem. Não precisa que você já tenha a passagem comprada, nem que você tenha um visto, nem nada. Só vai perguntar a data da sua viagem para que você possa, né, comprar, né, o dólar. Só que teve momentos, né, já teve tempos, e talvez isso volte, né, que a exigência era muito maior. Para você conseguir comprar dólar ou outra moeda estrangeira, era preciso que você mostrasse a passagem, o visto, né? Você tinha que ter toda uma documentação para conseguir comprar a moeda estrangeira, né? Existia toda uma exigência, né? Que hoje é bem mais facilitado. O Pedro me perguntou no chat como é que funciona a questão do visto. É assim, quando você vai querer ir para outro país, por exemplo, os Estados Unidos ou para outro país, né? Aí você vai na Receita Federal, né? Primeiro de tudo, você tem que ter que tirar o passaporte, né? Quem tira o passaporte, você, você tira o passaporte na agência da Receita Federal. Aí você tira, e aí você tem que entrar em contato com o consulado, né? Você entra com o consulado de cada país, né? Isso no aeroporto mesmo, quando você vai comprar a passagem, por exemplo, quero comprar uma passagem lá para os Estados Unidos. Aí no aeroporto mesmo, as atendentes mesmo faz essa intermediação lá com a embaixada, né? Para solicitar o seu visto. Aí, dependendo, né, do que você vai fazer, se você vai fazer só turismo, eles lhe dão um visto, né? Pergunta. Primeiro, olhe se você tem dinheiro, né? Você tem que comprovar que tem dinheiro. Se for para turismo, né? Eles pedem uma comprovação em dinheiro, realmente que você tem. E aí eles lhe dão um visto de tantos dias, de 10 dias, 15 dias. E aí eles já lhe obrigam a você comprar a passagem de ida e de volta, principalmente para os Estados Unidos, né? Que lá o fluxo da questão dessa questão alfandegária lá é bastante rígido, né? Então, se for para turismo, eles emitem um visto lá de alguns dias, né? E aí você já vai viajando já com a passagem de volta, né? Eles emitem só um visto e você tem que comprovar que você tem dinheiro, né? Para ir para lá, né? Para passar esses dias lá. Aí, se for para estudo, você vai para outro país para estudo. Aí você tem que ter, aí para eles darem o visto de permanência lá, aí você tem que ter realmente a comprovação de matrícula, né, que você passou lá no curso, na universidade. Aí você vai e apresenta, né, esses documentos para poder conseguir
o visto. Aí você permanece enquanto o seu visto for estiver válido, você pode permanecer lá no país. Tá certo? Pronto. O último ponto diz assim: regular a execução dos serviços de compensação. O que é isso? A compensação, ela acontece na questão da moeda escritural, os cheques, né? Então, por exemplo, quem executa a compensação é o Banco do Brasil, tá certo? O Banco Central, ele regulamenta, mas quem executa realmente a compensação de todos os cheques que são emitidos é o Banco do Brasil. Mesmo que você vá, por exemplo, se tem uma conta no Bradesco e aí você emite um cheque de pagamento para uma pessoa que o cheque é do Bradesco, mas aí você vai compensar esse cheque na Caixa Econômica, né? Mas aí quem vai realmente compensar esse valor vai ser o Banco do Brasil. Então, por isso que geralmente demoram 2 dias úteis, 2 dias úteis para compensação de cheque. Demora até 2 dias úteis, pode ser que seja menos, mas dependendo do fluxo, né? Se tiver muito cheque. Antes se utilizava muito, né? Essa questão do cheque. Mas aí com os cartões, com as transferências eletrônicas e até com o Pix que está utilizando, o cheque praticamente entrou em desuso, né? Porque qual era a finalidade do cheque, né? Você poder transacionar com qualquer valor, né? Você emitir um cheque com qualquer valor, desde que, obviamente, aquele cheque tenha fundo, ou seja, que aquele valor do cheque tenha na conta, né? Você não pode jamais emitir um cheque de 10 mil reais se sua conta não tem 10 mil reais, né? Você tem que emitir um cheque de acordo com o valor que tem lá na sua conta. Então, e também pela questão da fraude, né? Tinha muita fraude com questão de cheque na questão das assinaturas, né? Porque quando você emite um cheque, tem assinatura. Quando vocês forem abrir uma conta no banco, qualquer banco, você vai assinar um talão de assinaturas. Isso ainda acontece. Mesmo nos bancos digitais, como o Banco Inter, quando você vai abrir, eles pedem para que você escreva sua assinatura 5 vezes. Aí você tira uma foto das assinaturas. Justamente essas assinaturas, elas servem justamente para a questão dos cheques. Quando você emitir um cheque no seu nome, o banco poder conferir com a sua assinatura. Então, é só concluindo, né? Portanto, o CEMINI estabelece as diretrizes e o Banco Central executa o que for necessário para fazer cumprir. Aí nós temos ainda estabelecer as condições para o exercício de cargo de direção nas instituições financeiras. Então, o Banco Central, ele também estabelece a questão das condições necessárias para que uma pessoa se torne diretor de um banco, né? Vá ocupar aqueles cargos lá de direção. Então, só pode realmente vir a ser diretor de banco, né, ter um cargo alto, né, de direção de uma instituição financeira, se atender aos requisitos do Banco Central, né? Então, o Banco Central vai delimitar as condições, né, para esses cargos de direção. Essa questão de ser fiel ao depositado das reservas internacionais, eu já falei, né? Então, ele que guarda todas as reservas internacionais, né, valores, dólares, moedas estrangeiras, tudo fica guardado, né, lá no Banco Central. Efetuar, como instrumento de política monetária, as operações de compra e venda de títulos públicos federais. Então, quem faz essa compra e venda, né, é o Banco Central. O Copom, né? Dentro do Banco Central existe um órgão que se chama Copom, que é Comitê de Política Monetária. Esse comitê, o que ele faz? Dentre outras coisas, ele analisa de 3 em 3 meses a questão do relatório das metas de inflação. Então, a cada 3 meses, esse órgão
se reúne para avaliar como é que está a inflação daquele período. E aí, dependendo de como estiver aquela inflação naquele período, ele vai, né, aumentar ou diminuir a taxa Selic. E aí, aí nós temos a meta da taxa Selic, né? A meta da taxa Selic, por exemplo, nós estamos hoje com a taxa Selic de 2%. Essa meta, ela varia de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Então, se no fim daquele período a inflação, né, ela estiver a 4% ou a 0%, né, significa que a, o governo, né, atingiu a meta de inflação daquele período, né? Então, o que é a meta de inflação? Você pega, né, o relatório do IPCA, né, naquele período e você analisa 2 pontos para mais e para menos. Eu falei em inflação e falei em Selic, né? Mas na realidade, a taxa que mede a inflação é o IPCA, que é medido pelo IBGE, tá certo? É o IBGE que lança esses dados do IPCA. Eu até mostrei para vocês em aulas passadas, não sei se vocês lembram, mas eu mostrei lá no site do Banco Central, mostrei o IPCA, né? A taxa de inflação, né, do IPCA, e mostrei a taxa Selic, eu acho que vocês lembram, né? Tá em 2,33, se eu não me engano. Tá bem pertinho da taxa Selic, tá 2,30 e pouco. Aumentou um pouquinho o IPCA, né? A meta, né, de inflação. Então, se no final do período tiver de 4 ponto alguma coisa, né, e 0, né, diz que a meta foi atingida. Essa meta da taxa Selic, ela é importante porque, como eu já falei, ela é o piso dos juros do crédito. Então, quando você aumenta a taxa Selic, você está aumentando toda a base de crédito do país. Então, os juros vão aumentar, né? Tanto no cartão de crédito, como nos empréstimos, financiamentos. Então, quando você aumenta a taxa de Selic, você aumenta tudo, né? É, você aumenta toda a concessão de crédito. E também aumenta, né, a questão da rentabilidade das operações financeiras, né, o melhor para a gente, né? Então, quando a taxa Selic está alta, é ótimo para quem investe, porque a maioria dos títulos de renda fixa estão atrelados à Selic, né? Então, a poupança rende mais, os CDBs, né? Todos aqueles títulos de renda fixa rendem mais quando a Selic está alta. Então, toda essa questão da taxa Selic tem que ser visto um conceito, né, que nós vimos lá na disciplina de Introdução à Economia, que é o conceito de custo de oportunidade, né? Vocês lembram o que fala o custo de oportunidade? O que diz o custo de oportunidade? Hein? O que diz o custo de oportunidade? Participei da aula. Quem lembra? Vamos lá. Quem lembra do que é custo de oportunidade? Eu sei que vocês lembram. Vamos lá. O que diz o custo de oportunidade? Lembra sim, Kai. Diga lá o que você lembra. Bora. Tá acabando o tempo da aula. É abrir mão de alguma coisa para obter outra coisa. Aí, como o Legiano sabe, né? O custo de... Na realidade, o que você falou é o trade-offs, né? Trade-offs é uma situação conflitante, né? Você abre mão de uma coisa para outra. Na realidade, o custo de oportunidade é o quanto que você deixa de ganhar em uma determinada escolha,
Então, por exemplo, investir em uma aplicação financeira ou abrir um negócio, o que é mais vantajoso, né? Empreender ou aplicar em uma determinada aplicação financeira. O que é melhor? Investir no CDB uma taxa tal ou a um LCI, uma LCA com outra taxa. Então, o que é melhor, né? Isso é a questão do custo e oportunidade, né? Saber é o custo que você deixa de ganhar por uma escolha, né? Pelo um trade-off. E isso é muito importante quando a gente fala, né, de mercado de capitais, quando a gente fala da taxa Selic, porque esse custo de oportunidade, quando a gente fala em taxa Selic, quando a taxa Selic está baixa, o custo de oportunidade, ele para os investimentos de aplicação financeira é muito baixo. Então, por exemplo, é, você tem R$ 100. E aí, esses R$ 100, vamos dizer que não tenha pandemia, né? Que essa pandemia já tinha passado, né? Vamos dizer que não tenha pandemia, você tem R$ 100. Vamos dizer que a taxa Selic ainda esteja baixa. E aí, o que é melhor? Você pegar esses R$ 100, colocar na poupança, né? E aí vai render, se você deixar durante um mês, vai render o quê? R$ 1, R$ 1 e pouco, né? Ou você pegar esses mesmos R$ 100 e ir para o cinema, né? Então, você vai para o cinema, compra o ingresso, né? Compra algum lanche, alguma coisa, né? Gasta os R$ 100. Então, o que é melhor? Para o que está rendendo, o rendimento da poupança é tão baixo que não vale a pena você deixar o dinheiro parado lá. Então, é melhor você realmente, o custo da oportunidade de você ir para o cinema é muito melhor do que você deixar esse dinheiro guardado, né? Então, quando se fala de investimento, quando se fala de mercado de capitais, tem que ser muito ser visto essa questão do custo de oportunidade, né? O que realmente vale a pena. Realmente vale a pena você investir naquilo, né? Realmente tem uma rentabilidade? Então, tudo tem que ser analisado, até essa questão do custo de oportunidade, de você, o custo de uma escolha, né? De você investir naquilo para perder outras coisas, né? Então, às vezes é muito melhor você comprar alguma coisa, né? Você curtir, né? E ir para algum lugar se divertir do que deixar de ir parado lá sem ter rendimento mínimo, né? Então, tudo tem que, em educação financeira, em mercado de capitais, tudo a gente tem que ter bom senso e ponderar, né? Esses custos. Jennifer colocou escolha conflitante. Escolha conflitante é o trade-offs, né? Custo de oportunidade é o quanto que você perde desse trade-offs, tá certo? Então, cuidado, são termos que vocês têm que saber. Escolhas conflitantes são trade-offs. Então, por exemplo, vocês fizeram um trade-off hoje. Ficar dormindo, né? Ficar dormindo até tarde ou estar assistindo a minha aula, né? Para estar participando, fazer uma pergunta, né? Participar ativamente da aula. Então, vocês tiveram um trade-off. O que seria o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é você aprender mais. Se você está participando da aula, você vai aprender mais. Se você ficou dormindo, né, sem assistir a aula, você não aprendeu. Então, você perdeu, né, esse aprendizado. Então, o custo da oportunidade é o que você perdeu diante desse trade-off, dessa escolha conflita. Então, portanto, né, o Conselho Monetário, né, é a mesma coisa, né, que tinha lá no... Pronto, aí agora a gente vai ver a questão da CVM. A CVM, ela é uma autarquia, né, vinculada ao Ministério da Fazenda. No caso, está um pouquinho desatualizado, né, isso aqui, porque não existe mais Ministério da Fazenda, né, isso vocês já estão careca de saber, né. Hoje nós temos o Ministério da Economia, Ministério lá do Paulo Guedes. Não, o presidente e seus diretores são escolhidos diretamente pelo presidente da República. É um órgão voltado para o desenvolvimento do mercado de títulos e valores mobiliários. Então, esse órgão ele é voltado mais para a questão, né, dos títulos, ou seja, das ações, né,
todas as empresas que operam na questão da Bolsa de Valores. Então, a CVM, ele é uma entidade, né, que vai supervisionar a compra, né, desse mercado financeiro, tanto de títulos como também de valores mobiliários. Quando a gente fala de valores mobiliários, a gente está falando de ações de empresa, né? E o que são ações? Quem lembra o que é uma ação? A gente vai falar muito sobre isso quando a gente estiver estudando o mercado o mercado de ações, né? O mercado de ações mesmo. Agora deu um branco. Mercado de câmbio, né? Mercado de câmbio não, é. Enfim. O que é uma ação? Vocês lembram? Não são os empréstimos? É o que, Kaique? Os empréstimos. Ações é empréstimo? Não. De jeito nenhum. Não é não? Uau. Não, meu povo, não me mata de vergonha, não. O que são ações? Hoje é o Enem, né? Para saber se vocês estão aprendendo mesmo no curso. O que é uma ação de uma empresa? Vamos lá, quem pode me responder? Eu sei que vocês sabem. Aí, ó, que Jennifer já respondeu, né? Partes do capital da empresa que são verídicas. Uma ação é a menor fração de um capital da empresa. Então, nós temos as sociedades anônimas, né? As SAs. Essas sociedades, o que são sociedades anônimas? São sociedades que têm o capital aberto. Vocês já viram, né? Vocês já viram com Cinti na disciplina de contabilidade básica, né? Quando a empresa ela vai se formar, ela abre um capital, né? O capital que é o patrimônio líquido dela. Então, as empresas grandes, o que elas fazem? Elas pegam parte desse capital e dividem, né? E aí elas meio que vendem isso para a Bolsa de Valores. Então, e aí qualquer pessoa pode comprar uma ação daquela empresa, né? Você compra uma parte daquele capital daquela empresa. Então, ela fatia esse capital em várias ações, e aí essas ações elas são comercializadas dentro da Bolsa de Valores. Então, essa questão das ações, né? Agora eu me esqueci, foi do mercado, né? Tem um nome que eu não estou lembrado, mas depois eu falo para vocês, que é o mercado de ações. Tem outro nome, mas depois eu me lembro. Enfim. Deixa eu só passar aqui o slide. E ele também ele diz, né, que são títulos e valores mobiliários. As ações, as debêntures, eu acho que eu já falei sobre isso, mas vocês sabem o que são debêntures? Alguém já ouviu falar nisso? Sabe o que é uma debênture? Eu devia deixar como exercício, né, para vocês pesquisassem, para depois dizer. Uma debênture é como se fosse um título que uma empresa emite. Então, por exemplo, a empresa ela pretende investir em algo dentro dela. Então, o que ela faz? Ela emite um título
um título que é denominado debênture, e aí investidores compram esse título. Então, ao comprar esse título, é meio que você está emprestando dinheiro para aquela empresa. E aí, o que é essa debênture? A debênture é um título de renda fixa em que você tem uma carência, né? Todas as debêntures, a maioria desses títulos de renda fixa que rendem mais do que a poupança, elas têm uma carência para você tirar aquele investimento. Então, por exemplo, você tem uma debênture que tem uma carência de 15 meses. Então, você investe nessa debênture. Geralmente, as debêntures que são incentivadas, elas têm isenção de imposto de renda. Então, você não paga imposto de renda. Então, é melhor do que outros títulos, como CDBs, que você tem que pagar o imposto de renda sobre os rendimentos daquele investimento. E aí, essa debênture, ela é legal porque, tipo, ela tem algo. Geralmente, né, elas são ruins porque você tem um valor mínimo para ser investido. Então, para você investir na debênture, você tem que ter um valor mínimo. Ou seja, muitas. Você vai ter que ter mais de 10 mil reais para poder investir, porque a CVM, ela controla isso, tá certo? Ela que controla a emissão de debêntures. Então, se as empresas elas não têm uma capacidade grande, elas não podem emitir esses títulos. Então, tudo é fiscalizado pela CVM. Nós temos bônus de subscrição, que são justamente como se fossem os lucros, né? Os lucros que as empresas têm, e aí elas podem pegar esses lucros, somar ao capital e vender como uma questão de uma ação, né? Os lucros e dividendos que as empresas têm, eles podem, né, juntar isso com uma ação e também operar nessa venda de títulos imobiliários. E as operações de compra e venda de commodities, né? Aí as commodities a gente sabe, né, o que é, os minérios de ferro, né? Toda essa questão de matérias-primas. Entre as principais atribuições está, né, da CVM, fortalecer o mercado acionário, incentivar os investimentos, assegurar o funcionamento das bolsas, né, das bolsas de valores. Aqui no Brasil nós só temos uma. Aliás, tem 8, mas a principal é a de São Paulo, que é a B3. Proteger os titulares contra a manipulação de preço e outros atos ilegais. Isso aqui, quando se fala de titulares, são aquelas pessoas que compram aqueles títulos, né, mobiliários, as ações, as debêntures. Então, é a CVM que vai justamente controlar, né, vai controlar essa manipulação de preço e vai controlar e fiscalizar toda essa questão, né, de atos ilegais pelas entidades que vão operar. Fiscalizar a emissão, o registro e a distribuição e a negociação dos títulos emitidos pelas sociedades anônimas de capital aberto. Então, toda vez que uma empresa vai abrir mais ações, a CVM tem que permitir, ela vai fiscalizar essa emissão, né, vai verificar e vai aprovar essa emissão de ações para a questão das empresas de capital aberto, né, as SAs, as sociedades anônimas. E assegurar acesso ao público, né, a informações sobre valores mobiliários negociados e sobre as companhias que tenham emitido. Então, portanto, a CVM é uma espécie de banco central do mercado mobiliário. E aí, só para a gente fechar essa parte, nós temos aí a conclusão, né? Nós temos que o CVM é o Conselho Monetário Nacional, né? O órgão máximo do SFN, né? E aí, se o slide passasse, né? Você tem o seguinte, né? Você tem, de um lado, que o Banco Central, né? Ele vai fiscalizar, né? Os bancos, os demais bancos e instituições financeiras, e vai proteger os clientes. E
a questão do CVM, né? O CVM vai fiscalizar as companhias, né? As empresas as sociedades anônimas de capital aberto, né? E vai proteger os acionistas. Então, assim como o Banco Central, ele vai proteger os clientes, a CVM vai proteger os acionistas, tá certo? Então, o objetivo do Sistema Financeiro Nacional, né, é como a gente já viu, a intermediação financeira, né, ou seja, o SFN transfere recursos financeiros aos agentes superavitários, que têm recursos, né, os poupadores, para os agentes deficitários, né, os tomadores, que necessitam dos recursos. Pronto, a isso que a gente vai ver na próxima aula. Aí, eu vou deixar uma atividade com vocês. Não está lá na plataforma, mas eu vou colocar. Qual vai ser a atividade que eu vou colocar? Ainda eu vou só inserir o local onde colocar, mas aí eu vou colocar. A atividade é vocês fazerem um pequeno fichamento desse texto aqui, ó. Vocês estão vendo aí a plataforma, então, né? Vocês vão ler esse texto aqui, Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Então, vocês vão fichar esse texto. Deixa eu abrir. Então, vocês vão ler, né, e fichar. Veja que está todo marcado, grifado, mas não precisa vocês grifar isso tudo, não. Como é o fichamento? O fichamento, vocês vão ler o texto, depois vão marcar as partes principais do texto. Então, se vocês vão ler todinho e vão marcar os pontos que vocês acharam mais importantes do texto. Aí vocês vão transcrever isso. Pode fazer no Word, tá certo? Se vocês quiserem. Pode fazer no caderno, se você quiser, pode fazer no caderno. Se quiser fazer como texto online, também pode. Eu vou habilitar isso para que vocês coloquem. E aí vocês vão lendo e vão pegando as partes principais. E no final do fichamento, você vai elaborar um comentário crítico de 10 linhas, dizendo que realmente você entendeu do que você fichou. Então, esse comentário crítico, você diz o que entendeu, pode trazer alguma curiosidade, pode trazer algo, então, fica a sua escolha. Desde que não seja nada retirado da internet, que seja um texto com suas palavras. Então, vocês vão ler, né? São poucas páginas, vão fichar, né? E vão me entregar. Eu vou marcar como data de entrega o dia 3, eu vou botar o dia 13, né? Que vocês vão ter 2 semanas de avaliação, né? Que vai ser a próxima e a outra. E aí eu vou marcar como data de entrega o dia 13 de outubro. Então, vocês vão ter o feriado aí do dia 12, né? Vão ter aí um monte de dias para fazer. Não, né? Para semana que vem, não. Semana que vem vocês vão fazer prova. Mas vocês vão, né, fichar. Então, é isso, né?